Queremos agradecer a Deus por este dia que o Senhor tem nos concedido, pela oportunidade que nós temos de nos reunir para adorar o seu nome. E eu convido a igreja para nós nos colocarmos em pé, fazermos uma oração ao nosso Deus e assim iniciamos o culto desta noite. Queremos agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que se encontram aqui no templo de forma presencial, também os nossos irmãos que estão entrando na live, aqueles que entrarão um pouco depois. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Hoje o nosso culto, irmãos, é o primeiro domingo do mês e o nosso culto é o culto de missões. Nós glorificamos a Deus pela vida dos nossos irmãos. Quero mandar um abraço para o evangelista irmão Osvaldo e também para o irmão Gilvan, que são os nossos irmãos que trabalham com o departamento de missões aqui na congregação. Nós louvamos a Deus porque através do departamento de missões nós temos levado o evangelho aonde há um certo tipo de dificuldade. Nós temos mantido obreiros através do nosso campo de trabalho, do departamento de missões. Nós temos obreiros no nordeste do nosso país, nós temos obreiros no interior do nosso estado, nós temos obreiros no centro-oeste do nosso país, e temos também obreiros trabalhando ali juntamente com os índios, e nós glorificamos a Deus pela vida de cada um desses irmãos que tem se dedicado em levar a palavra de Deus aonde há dificuldade. Os grandes centros, como é o que nós vivemos, irmãos, o evangelho ele é facilmente divulgado, mas nós sabemos que existem lugares que para que o evangelho chegue, precisa haver disponibilidade. E nós glorificamos a Deus pela vida de cada irmão que tem contribuído das mais diversas formas, orando, contribuindo, indo para a obra missionária. E como uma certa vez nós ouvimos aqui o presbítero Tiago falando, não atrapalhando, né? É a quarta forma de contribuir em missões, né? Nós também glorificamos a Deus pelas missões que a nossa congregação faz, as missões transculturais. Mandamos um abraço para os nossos irmãos ali em Moçambique, que estão trabalhando, levando a palavra de Deus à população ali. Amém? Vamos adorar a Deus, irmãos, vamos cultuar com alegria. Hoje é o dia que o Senhor nos deu, é o dia que nós devemos regozijar, nos alegrar nele. Amém? Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor, no nome de Jesus, nós, Senhor, damos início ao nosso culto nesta noite, agradecido, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela oportunidade que nós temos de nos reunir aqui para te adorar, para engrandecer o teu nome, Senhor. Nós, Senhor, queremos te louvar pela vida de cada um dos teus filhos, pela tua igreja que se reúne, Senhor, de forma presencial e também através da live, Senhor, neste tempo em que nós estamos vivendo, Senhor. Ó Deus querido, Deus santo, nós glorificamos o teu nome e te exaltamos, Senhor, por ter nos dado, Senhor, estratégias para levar o evangelho, para pregar a tua palavra, para cultuar, para te adorar e para que, Senhor, a igreja continue unida, fortalecida em comunhão, ó Pai, te servindo. Pai querido, nesta noite nós pedimos a ti, receba, Senhor, o nosso culto, o nosso louvor, a nossa gratidão, ó Pai, e que em tudo o teu nome seja glorificado, abençoando, Senhor, a cada um dos teus filhos, aqueles, Senhor, que estão enfermos, aqueles que estão necessitados, as famílias que precisam, Senhor, do teu socorro. Ó Pai querido, abençoa cada um, Senhor, para a glória, louvor e honra do teu santo nome. Amado Deus, assim nós damos início ao nosso culto e te adoramos, ó Pai, em o nome de Jesus que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos adorar ao Senhor com o hino da nossa harpa, o hino de número 65.
missionária Adriana estará louvando ao Senhor juntamente com toda a igreja. E logo após nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 3 da nossa harpa, e a diaconisa, a irmã Wanda, vai estar louvando ao Senhor juntamente conosco. Louvado seja, Senhor, o teu nome. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino 65. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, e convosco sempre, portas abertas, eis por todo mundo, cristão erguei, já avante andai, crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, esse convosco sempre. Ouvinte a mim, a voz divina clama, vinde clamar em nome de Jesus, para nos salvar da maldição eterna, seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, esse convosco sempre. Ó Deus, apressa o dia glorioso em que os remidos todos se unirão, em cor excelso, santo jubiloso, pra todos sempre glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, e este convosco sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Só o Senhor é Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 3. Plena paz. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, nesse mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor
para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Nós convidamos os irmãos para lermos a palavra de Deus. O texto que está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo 3, é o texto que nós vamos ler nesta noite. Logo após esta leitura, nós estaremos intercedendo a Deus em favor de todos os nossos irmãos que carecem das bênçãos do Senhor. Nós pedimos oração da igreja em favor da diaconisa irmã Mara. Ela não está se sentindo bem, por isso que ela não está conosco nesta noite. Nós queremos agradecer a Deus pela vida do irmão Urias, pela vida da Shirley e da Bia, que já estão conosco, né? Passaram pela prova, dando glória a Deus, né? E já estão conosco. Nós vamos orar pela vida da irmã Ilma. A irmã Ilma também precisa das bênçãos do Senhor. Estaremos orando em favor do pai do irmão Luciano. Eu conversei com o Luciano agora há pouco, à tarde, e o pai dele foi tirado da sedação e já estava, já há 2 dias, que não manifestava nenhum sinal. E hoje, graças a Deus, ele começou a retornar. Nós vamos continuar orando, pedindo que ele venha a ser totalmente restabelecida a sua saúde. Amém? Mais algum pedido de oração? Irmã Luísa pede oração. Vamos continuar orando pela família Matarenzo, para que Deus continue abençoando, agindo na vida de cada um deles. Amém? Lembrando dos nossos irmãos, a irmã Vilma, a irmã Noêmia, a irmã Londrina, a irmã Lucila, o irmão Pedro, a irmã Ercília. Quem que é, Luiz? A irmã Antoninha, muito bem. A irmã Rosângela Lúcio. São os nossos irmãos que estão precisando de saúde, irmãos. Estão precisando de saúde. Nós temos alguns irmãos que já tinham algum tipo de dificuldade de saúde antes desta pandemia. E agora, com a pandemia, muitos deles estão impossibilitados de estar conosco. Nós queremos pedir oração da igreja também, e é uma oração de saudade, não só por ela, mas por muitos irmãos que não estão conosco,
por causa da situação. Então nós vamos orar pela irmã Emília. Às vezes a gente lembra de tantos, né, irmãos? E a irmã Emília, eu tenho certeza que ela gostaria de estar no culto conosco, adorando a Deus. Então nós vamos agradecendo a Deus pela vida da irmã Emília e de todos os nossos irmãos. Nós vamos pedir a Deus que também esteja fortalecendo cada um dos nossos irmãos. A gente às vezes não faz menção de todos os nomes, mas Deus conhece o coração de cada um, e Deus conhece também o nosso coração e sabe da saudade que nós estamos dos nossos irmãos que não estão vindo por esses motivos que nós estamos vivendo. Mas nós cremos, irmãos, que estamos chegando na fase final dessa situação. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Nós vamos passar por essa fase. O irmão Luiz disse que tinha que pegar 100, irmãos. Eu já estou preocupado, porque não vai ser só um culto, não vai dar para fazer tudo em um culto, né? As bênçãos que nós temos recebido de Deus nesse período. E não é só sobre a cura da Covid, que é uma grande bênção, um grande milagre que o Senhor tem dado para nós. Mas nós temos muitas outras bênçãos que Deus tem concedido a nós neste tempo, neste período difícil, né? Então nós glorificamos a Deus por todas as bênçãos que nós alcançamos. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3. Meus irmãos, são 21 versículos, eu vou ler e eu peço que a igreja nos acompanhe na leitura. Eu vou ler os 21 versículos e a igreja nos acompanha na leitura. Eu quero pedir que o irmão Rubens já fique aqui próximo de nós. O senhor vai fazer a oração logo após a leitura da palavra de Deus. Capítulo 3, versículo 1 nos diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado,
porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Vamos orar, vamos interceder, pedindo a bênção do Senhor em favor de cada um dos nossos irmãos. Amém. Saúde a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus eterno, Pai amado, nós te louvamos, Senhor. Deus, obrigado por esta noite de aqui estarmos na tua presença, para junto louvar, agradecer, exaltar o teu santo e maravilhoso nome, ó Deus eterno. Oh Pai Santo, eu te louvo, Jesus, pelas curas que o Senhor tem realizado. Eu te louvo por cada vida que aqui está nesta noite, ó Deus eterno. Eu te louvo por aqueles que estão através desta live, ouvindo, Senhor Deus, a tua voz nesta noite, ouvindo a tua palavra, Senhor Deus eterno. Oh Pai Santo, que tu venha, ó Deus, através da tua palavra, através deste culto nesta noite, entrar, Senhor Deus eterno, em cada lar. Oh Deus, realizando milagre na vida dos teus filhos, ó Deus eterno. Pai, em nome do Senhor Jesus, confirmando, ó Deus eterno, que tu és, ó Pai querido, aquele Deus que promete que está conosco todos os dias, não importando, ó Deus eterno, a condução dos teus filhos, não importando, Senhor Deus eterno, se foram acometidos com a Covid ou não, mas o Senhor é presente em cada vida, em cada lar. O Senhor tem sido maravilhoso, o Senhor tem sido longânimo, oh Deus, o Senhor tem sido bondoso em cada vida, tem manifestado o teu poder, e nesta noite não é diferente, Pai querido. Recebe o nosso louvor, recebe esta adoração, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que seja noite de vitória, noite de libertação, ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha estar abençoando, ó Deus eterno, a cada um dos teus filhos, aquele que de coração tem se dispusedo a ajudar a obra de missões, Senhor Deus eterno, quando muitas vidas têm sido alcançadas, aonde, ó Deus eterno, quando os teus servos não têm como chegar até lá, mas através de missões, ó Deus amado, o Senhor, ó Deus eterno, tem abençoado muitas vidas. Oh Deus, eu te louvo, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glórias a Jesus. Meus irmãos, nós vamos louvar ao Senhor, adorar o nome do nosso Deus com as nossas irmãs. As nossas irmãs estarão adorando a Deus. Em seguida, as nossas irmãs, nós já vamos ouvir louvor pelo grupo de varões. E após o grupo de varões, o evangelista irmão Ismar vai nos trazer uma palavra. Amém? Enquanto as irmãs estão se aproximando, nós vamos aproveitando o tempo aqui que nós temos avisos importantes para passar para a igreja. Irmãos, esta próxima semana, ou melhor, alguns dias ainda, nós vamos precisar suprimir os cultos de semana, os cultos das terças e das quintas-feiras. Por quê? Nós vamos fazer uma reforma aqui internamente no templo. Então nós vamos precisar deixar o templo livre durante a semana. Então nós teremos o culto amanhã, o louvor, culto de louvor, e em seguida, na terça-feira nós não teremos culto, na quinta-feira nós não teremos culto. Nós queremos orientar os irmãos, neste período, a participarem das lives que serão transmitidas pela nossa igreja sede, tá certo? Então,
Então, na terça-feira e quinta-feira, nós não teremos culto, até que o serviço que nós fizermos aqui internamente esteja pronto. Espero que seja assim num tempo bastante curto, tá bom, irmãos? Nossas irmãs adorando a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, grupo de varões adorando a Deus. Ainda sobre o aviso que nós demos há pouco, nós vamos aproveitar esses dias que nós não poderemos ter cultos aqui no templo, e nós vamos ter cultos nos dias de terça e quinta-feira. Nós vamos fazer o culto ali na Rua Olímpia. Não esta semana, porque estamos terminando ali de fazer uma limpeza, mas a partir da semana que vem, enquanto nós não pudermos fazer culto aqui,
nós vamos realizar o culto ali no salão da Rua Olímpia, na nossa subcongregação, ok? Então o aviso está retificado, ok? Glória a Deus! Aleluias. Louvado e engrandecido é o teu santo nome, Jesus. Há poder no teu sangue. Aleluia, glórias a Deus. Uma chuva que cai e lava a minha alma, uma chuva que vem da cruz de Jesus, esse sangue que entra em minhas veias, faz conhecer quem é o meu Pai. Pelas suas feridas eu pude ser sarado. Esse sangue tem deixa o medo de lado, deixa o medo de lado. Chuvas de sangue eu sinto aqui cair, lava minha alma e cura o meu ser. Agradecido ao teu santo nome, pelo poder do teu sangue, Senhor, somos sarados. Alcança as teus ouvidos nesta noite, visita lares, visita coração liberta, liberta, Senhor, de toda depressão, de toda tristeza, de toda frieza espiritual, pelo poder do teu sangue que foi derramado na cruz, ó Jesus. Chuvas de sangue, eu sinto aqui. Minha alma, e cura o meu ser.
Senhor é Deus, glórias ao teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso. Aleluia, aleluia. Só o Senhor é Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Logo após esta palavra que nós vamos receber da parte do irmão Ismar, a irmã Marluce vai estar louvando o hino, ao Senhor com o hino, e nós estaremos entregando os nossos dízimos, as nossas ofertas para a manutenção da obra de Deus aqui neste lugar. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor. Sou grato a Deus por estar aqui mais uma vez, para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Esse dia tão importante para nós, que Ele nos concede, irmãos, de podermos reunir na sua presença. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero mencionar aqui que eu sou um dos filhos de Deus, e eu sei que os irmãos também, que gosto muito de abraçar meus irmãos. Eu estou sentindo falta disso. Então eu sei que os irmãos que estão em casa também gostam de fazer isso. Nós somos uma família unida pelo sangue de Jesus, né? E nós temos esse aconchego assim com a família, né? Essa família que o Senhor nos preparou. Então, o gesto que eu vou fazer aqui, irmãos, aí em casa, todos os irmãos aqui na congregação, que tem um bom número aqui, vão fazer o mesmo. Receba aí o meu abraço. Abraça ele, irmãos. Está todo mundo aqui desse mesmo jeito, viu? Te abraçando. Receba aí, no seu lar em casa. Meus irmãos, antes mesmo de eu falar aqui da palavra, eu quero mencionar aqui a irmã Juliana, que ela veio aqui hoje. Os irmãos estão bem lembrados daquele moço lá que teve aquele acidente, que ficou na UTI, teve várias fraturas na cabeça. É isso mesmo, né, Juliana? E ela pediu oração, a irmã Luísa pediu aqui incessantemente oração pelo esposo dela, e essa presença dela aqui hoje é em agradecimento pela vitória que o seu esposo teve, e ela também, toda a família de Deus, né? Então, graça, louvores ao nome do Senhor Jesus. Não é para nós, essa glória é para Jesus, porque foi Ele que fez maravilhas na vida do seu esposo, viu, irmã Juliana? Deus te abençoe. Tá, ela com a sua filhinha aí, né? Pois não, irmã Luísa? Leonardo, esse nome. Eu estava tentando lembrar do nome dele, porque foi falado várias vezes aqui, viu, Juliana? Olha, glória a Deus, está vendo, irmãos? E olha, irmãos, que fratura na cabeça é complicado, né? Geralmente traz problemas difíceis, mas é para quem não tem Jesus na vida. Para quem tem vitória e com perfeição, né? Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero fazer uma pequena leitura, que o nosso tempo ele é muito assim resumido, mas eu quero dizer para os irmãos que por mais que seja o decreto, irmãos, por mais que seja a palavra, diante de Deus, se você confessar, há arrependimento, há mudança de atitude da parte de Deus. Eu vou falar aqui, irmão, de 5 moças, está registrada no capítulo 27, não é muito falada essa leitura, assim na igreja, pregações é difícil ouvir falar, mas essas 5 moças, naquela época, a família que não tinha um filho homem, se o seu pai viesse a falecer, essas pessoas, essas mulheres ficariam deserdadas, elas não tinham herança. E isso aconteceu com essas filhas de Zelofaiade. Então, elas não acharam certo aquilo, era um decreto, era lei, não podia, estava deserdada, ficava sem terra. Português correto, ficaria embaixo da ponte. Se é que naquela época tinha ponte, né? Teria que procurar uma caverna, talvez para morar. E essas moças falaram, isso não está certo.
O meu pai realmente faleceu, mas ele faleceu no deserto, ele não fazia parte da congregação de Corá ou Coré. Ele era uma pessoa correta. Eu vou levar esse problema para Moisés. E as moças fizeram isso. O nome das 5, vou citar só os nomes aqui para não tomar tempo. Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E elas chegaram diante de Moisés e falaram: olha, meu pai faleceu, e nós estamos deserdadas segundo a lei, que o próprio Deus mandou Moisés fazer, escrever. O próprio Deus que ditou, não foi Deus que ditou a lei para Moisés? O próprio Deus mandou ele fazer a lei. Aí eles levaram para Moisés: Moisés, o meu pai faleceu, e nós não temos irmãos, nós somos 5 irmãs, e nós estamos sem terra, e nós não achamos isso certo. Nós achamos certo, viemos aqui reclamar. Aí Moisés fez o quê? Levou o problema para Deus. E Moisés chegou diante de Deus, e Moisés levou a sua causa perante o Senhor. Está no versículo 5 do capítulo 27. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofaiade falam retamente. Realmente isso eu mandei você escrever, mas elas estão certas. Então elas não podem ficar sem as suas terras para trabalhar. Que eu quero trazer para você, irmãos, que por mais que seja a sua dificuldade, por mais que seja o seu problema, Deus jamais vai te desamparar, que Ele é o Deus correto. Ué, irmão, mas Deus se arrepende do que Ele faz? Não! Mas Ele muda de atitude. Ele muda de atitude. Ele falou: não. E olha, irmãos, para a glória de Deus, a partir daquele momento, as mulheres passaram a ter direito igual aos homens. Olha, Moisés, a partir de agora, a família que não tiver filho homem, se tiver só mulheres, elas receberão a sua herança do mesmo jeito que os homens recebem. Então, irmãos, nós não tínhamos direito à herança eterna, mas através de Jesus, hoje nós temos esperança e somos também herdeiros do reino de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós não tínhamos direito, mas a todos aqueles que receberam, todos aqueles que aceitaram, o meu filho, Deus deu-lhes o poder, o direito de ser chamado filhos de Deus. Então, se é filhos, nós temos direito na herança eterna. Nós não tínhamos antes. Não tínhamos. É tanto que nós aprendemos aqui com o nosso pastor, no capítulo 2 de 1 Coríntios, que nós, no outro tempo, nós éramos gentios. Vocês viviam serviam Deus, e é verdade. Mas chegou um dia, o pastor leu aqui que Jesus foi levantado, não importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós não tínhamos direito, mas Jesus, pelo teu sangue derramado na cruz, Ele nos deu esse direito, e hoje nós somos herdeiros, tanto quanto os filhos. O povo de Israel, a família, nós temos direito tanto quanto eles, por causa da morte de Deus. Então, irmão, alegre no Senhor, você é herdeiro do reino de Deus. Eu sou herdeiro por causa da morte de Jesus. O decreto estava feito, mas Deus muda de atitude para salvar o teu povo. Deus abençoe os irmãos no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós queremos louvar a Deus pela vida do Leonardo, que Deus concedeu vida para ele. Nós queremos agradecer a Deus pela presença aqui da neta e da bisneta da irmã Luísa, a Juliana e a Clara, né? Louvamos a Deus pelas vossas vidas e com a certeza que Deus tem muito mais a fazer, porque Deus é poderoso para fazer grandes obras, irmãos. Em algumas vezes a palavra de Deus registra casos
que aos olhos dos homens eram casos perdidos. Inclusive, domingo último passado, nós ouvimos isso aqui. Quem que de sã consciência iria dizer, Lázaro está vivo? Mas Deus faz coisas para confundir a ciência, para confundir a mente do homem. Então, de vez em quando, a gente ouve médicos dizendo assim, eu não sei o que aconteceu, mas ele está vivo. Eu não sei o que aconteceu, mas o quadro foi modificado. Esse não sei o que aconteceu, nós sabemos. É Deus agindo na vida do homem. São muitos casos resolvidos que aos olhos da medicina e da ciência não teve explicação, irmãos. Eles foram resolvidos na base do joelho e do clamor. Então a igreja, irmãos, muitas das vezes nós não nos damos conta de quantas maravilhas foram feitas por Deus por intermédio das nossas orações. E às vezes não foram aquelas orações longas, Jesus até orienta-nos a respeito disso, que os fariseus faziam aquelas longas orações, e se tornavam orações repetitivas, e eles desfiguravam os seus rostos eram desfigurados, para tentar mostrar aos homens o que estava acontecendo. Então Jesus, ele ensina, entra no teu quarto, fecha a tua porta, o teu pai que ouve, que te escuta lá no oculto, ele vai ouvir e vai te responder. A nossa oração não é uma oração repetitiva, a nossa oração é oração imbuída com fé. Ela tem na sua essência a fé. Então nós glorificamos a Deus pelas orações respondidas. Nós vamos louvar ao Senhor neste momento. A irmã Marluz estará adorando a Deus e nós vamos entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas para a manutenção da obra de Deus. Como os irmãos bem sabem, como hoje é culto de missões, a oferta desta noite, parte da oferta desta noite será direcionada ao nosso trabalho de missões. Também aqueles irmãos que têm assumido o compromisso de ofertar através dos carnezinhos, faça isso, irmãos. Continue contribuindo para a obra de Deus, para o trabalho missionário, que este trabalho, irmãos, é fruto daquilo que nós recebemos de Deus, é fruto da nossa salvação. Aquilo que nós recebemos do Senhor, nós estamos com desejo de que outros alcancem também. Então vamos adorar a Deus neste momento. Pai Senhor, para a igreja, estou aqui para adorar o Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Creia que Deus está ouvindo a sua oração, mesmo que seja difícil, não desista. Fique na presença de Deus, que Ele vai te responder com coisas grandes e maravilhas. Aleluia. Nada vai abalar minha fé, nada vai me fazer desistir. As promessas que Deus me concedeu vão se cumprir. É só esperar e nele confiar. No momento certo vai chegar. Desde o ventre da minha mãe me preparou, me escolheu, me ensinou a prosseguir com fé. Eu guardarei a tua palavra em meu coração, não temerei, não desistirei, não vou desistir. Vou até o fim. Se os obstáculos me fizerem cair, vou levantar, vou prosseguir.
Não vou desistir, aleluia. Vou até o fim. Se os obstáculos me fizerem cair, vou levantar, vou prosseguir, aleluia. Glorificado é o teu nome, Senhor, abençoa, Jesus. Grande é o teu nome, Senhor. Nada vai abalar minha fé, nada vai me fazer desistir. As promessas que Deus me concedeu vão se cumprir. É só esperar e nele confiar. No momento certo vai chegar. Desde o ventre da minha mãe me preparou, me escolheu, me ensinou a prosseguir com fé. Eu guardarei a tua palavra dentro do meu coração. Não temerei, não desistirei. Não vou desistir, oh Jesus, Salomoshe, vou até o fim. Se os obstáculos me fizerem cair, vou levantar, vou prosseguir. Não vou desistir, não desista, Lavaxer e cantas, vou até o fim. Se os obstáculos me fizerem cair, vou levantar, vou prosseguir. Não vai desistir, vai até o fim. Se os obstáculos me fizerem cair, vou levantar, vou prosseguir. Não vou desistir, Lavaxuricantas, vou até o fim. Creia, não desista, que Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Que a bênção do Senhor continue sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre a sua família. Que haja prosperidade, que haja a porção necessária todos os dias. Amém? Nós agradecemos a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã que tem ofertado e dizimado na casa do Senhor. E também agradecemos a Deus pela vida daqueles que não podem, neste momento, ofertar, sabendo que é um período temporão, que Deus abre portas. O nosso Deus é o Deus que abre portas. Amém? Meus irmãos, nós vamos ouvir os nossos jovens também adorando ao Senhor com um louvor. Lembrando os irmãos que próximo sábado é a nossa Santa Ceia. Os diáconos já estão distribuindo os kits da ceia, correto? A ceia neste mês nós ainda estaremos participando da mesma maneira que nós participamos desde o início da pandemia. Nós vamos acompanhar o culto, ou melhor, nós vamos cultuar a Deus através da live que será transmitida pela nossa sede. O culto está marcado para iniciar às 18h30, correto, irmãos? Os irmãos que estão aqui presentes, os irmãos já levem o seu kit. E os irmãos que estão em casa, na live, amanhã nós temos o culto de louvor, o culto de adoração. Aproveite o dia amanhã e venha buscar o seu kit para a Santa Ceia.
ok? É certo que aqueles irmãos que estão enfermos, aqueles irmãos do grupo de risco, o nosso corpo diaconal estará levando nos lares. Mas você que pode vir, venha e pega o seu kit da ceia, tá ok? Nossa mocidade adorando a Deus. Louvado seja teu nome, Senhor Jesus, aleluia. Preciso tanto de uma chance. Sei que o chão não é o meu lugar. Estou cansado dessa escuridão. E é por isso que eu te espero. E é por isso que eu te clamo, filho de Davi. Queria tanto olhar para o céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Queria tanto receber a cura, um milagre. Eu quero ver, gritarei o seu nome com muita fé, e ele me atenderá, me colocará de pé. Queria tanto olhar para o céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Queria tanto receber a cura, um milagre. Eu quero ver, gritarei o seu nome com muita fé, e ele me atenderá, me colocará de pé. Toca em meus olhos, abra os meus olhos, quero olhar em sua face, esse é o meu sonho, ver a tua glória, viver a tua glória, esse é o meu sonho, atenda-me.
Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus. Graças a Deus, aleluia. Bom é servir ao Senhor, bom é estar na presença de Deus. Glórias a Jesus. Meus irmãos, nós adoramos ao Senhor, Deus tem falado conosco através dos louvores. Nós lemos a palavra e nós vamos meditar alguns minutos na palavra de Deus. O texto que nós lemos, irmãos, no capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João. Eu já disse aqui algumas vezes para os irmãos, mas eu torno a repetir, que o Evangelho de João, ele foi o último livro a ser escrito na composição da Bíblia. Ele foi escrito por João, um evangelista, já agora um ancião, por volta do ano 90, ano 95 da nossa era. E João, ele escreve para a igreja, para que a fé da igreja permanecesse acesa. E no capítulo de número 3 que nós lemos, João relata um acontecimento que traz para nós um aprendizado. E nós vemos nesse texto algo que é muito importante, porque Jesus, ele fala da razão pela qual ele veio a este mundo. E ele fala de novo nascimento. Ele fala de nascer de novo. Este novo nascimento, esse nascer de novo, para nós podemos entender como a nossa regeneração. Jesus, ele fala, João relata nesse texto, palavras de Jesus, que nos leva lá para o princípio das coisas, ainda quando o homem estava nos seus últimos momentos, podemos dizer assim, do Éden. Porque quando o homem foi tirado do Éden, ele foi sentenciado à morte, por causa da desobediência. E essa desobediência trouxe o pecado para o gênero humano. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele, falando do pecado, ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ainda na mesma carta, ele fala que é a paga. Qual é a paga por este pecado? Ele diz: o salário do pecado é a morte. Então veja, irmãos, que o homem, desde a desobediência do Éden, ele está condenado. E havia uma promessa de que este homem seria regenerado. O gênero humano seria regenerado. Haveria um milagre regenerador para a vida do homem. E o tempo passou, irmãos, e Deus enviou homens que conheceram a Deus, que representaram Deus na terra. Deus levantou profetas, Deus levantou reis, Deus levantou sacerdotes, para que o nome dele permanecesse conhecido entre os homens. Deus levantou uma nação, a nação de Israel, para que esta nação viesse a ser representante de Deus na terra. Porém, isto tudo que Deus fez não trouxe o resultado necessário para os homens. Quando nós vamos lá para a carta aos Hebreus, no capítulo 11, nós vamos ver que todos os profetas,
Todos os homens que serviram a Deus no Antigo Testamento, eles serviram a Deus aguardando a chegada do Messias. Eles ansiavam pela vinda daquele que era a promessa de Deus. Todos eles morreram esperando o cumprimento da promessa. E agora João, no capítulo 3, ele registra um fato muito importante, que Jesus, cumprindo o seu ministério, e na sequência do texto nós vamos ver, ou melhor, se nós formos anteriormente ao texto, nós vamos ver que Jesus entra no templo, e lá tem um grupo de pessoas que estavam negociando a fé. Havia um grupo de pessoas que estavam negociando a fé, porque os judeus tinham recebido a incumbência através da lei, de que eles deveriam oferecer a Deus ofertas que viesse cobrir os seus pecados, segundo a posse de cada um. Mas só que a ordem de Deus é que eles deveriam já vir de casa com a sua oferta. Para que esta oferta tivesse valor, era necessário que eles trouxessem de casa. Mas eles começaram a facilitar as coisas. Porque quem tinha grande posse, e naturalmente quem tem grande posse, ou exerce uma influência social, ou exerce uma posição social. E esses que tinham grandes posses, a oferta deles eram maiores. E para trazer a oferta, não dava para esconder a oferta. Eles tinham que trazer um novilho, eles tinham que trazer uma ovelha, eles tinham que trazer segundo a sua posse. E eles começaram a olhar que todas as vezes que eles levavam a oferta até o lugar do sacrifício, a população olhava para eles, e automaticamente eles iam saber, a população ia saber, olha, está vendo fulano de tal? Pecou. Olha lá, ele está entregando, está levando o novilho, está levando a ovelha, então ele pecou. Então, para aquele jeitinho, para eliminar esses problemas, eles começaram a negociar a oferta já no templo. E eles começaram a dizer, não precisa trazer da tua casa, traga aqui o valor, quando chegar aqui a gente negocia, e você nem precisa pegar na oferta, nós já vamos direto, já enviamos direto, vai daqui para o altar, no teu nome. E começou a facilitar as coisas. Então Jesus entra no templo e vê essa situação, isso está registrado no capítulo 2 do Evangelho de João, e agora Jesus entra no templo, e diz que ele faz ali um tipo de chicote, que chama de azorrague, e começa a derrubar as bancas, começa a terminar com aquele comércio. Então Jesus diz assim, olha, a casa do meu pai não é covil de ladrões, não é lugar de cambiadores, aqui é casa de oração, é lugar de se entregar para Deus. E isto mostrou entre o povo que Jesus possuía autoridade que não tinha sido dada pelos homens. E eu glorifico a Deus por isso, irmãos, porque a autoridade dada pelos homens, ela é temporã, ela passa, mas a autoridade de Deus, ela é permanente. E quando nós, irmãos, sabemos disso, nós podemos glorificar a Deus, porque nós sabemos que estamos debaixo da autoridade de Deus. Veja o que Jesus disse, quando depois de sacrificado, ressurreto, ele se encontra com os seus discípulos, e ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele está dizendo, a autoridade, eu possuo autoridade sobre os céus e a terra, e é glorioso isso, irmãos, porque nós não dependemos de quem é a autoridade no âmbito terreno, nós dependemos da autoridade celestial, esta não muda.
porque a autoridade é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu glorifico a Deus por isso, irmãos, porque este poder, esta autoridade, ela é reconhecida. E ao ser reconhecida, ela é transformadora. Por isso que no capítulo 3, Jesus fala de regeneração, de transformação de vida, de novo nascimento. E algo que é maravilhoso é que Jesus fala deste poder para alguém que tinha autoridade entre os homens. Então, o capítulo 3 de João começa dizendo sobre isso, que havia um fariseu entre os judeus, conhecido, chamado como Nicodemos, e olha, ele tinha um título, ele era príncipe dos judeus. Então, nós vemos que este homem era uma autoridade, ele tinham lhe dado a autoridade do sinédrio, a autoridade para reger, para fazer leis, para agir politicamente entre a nação de Israel. Não era um homem tirado do meio do povo, era uma autoridade. E agora Jesus recebe aquele homem. Era de noite, mas Jesus recebe aquele homem. Alguém pode dizer assim, Jesus recebeu ele porque ele era uma autoridade. Outros podem dizer assim, olha, ele foi de noite com medo de ser questionado pelos demais participantes do sinédrio. Alguém pode até pensar, ele foi ter com Jesus de noite porque não teve coragem de se manifestar publicamente. E nós vamos ver. Depois, se você tiver oportunidade, leia capítulo 7, versículos 50 e 51, do mesmo livro de João, que o próprio Nicodemos, publicamente, ele depende de Jesus. Ele depende de Jesus. Então, nós podemos entender que foi o tempo preparado. A palavra de Deus diz que há tempo preparado para todas as coisas debaixo dos céus. Então, é o tempo preparado. Quando Nicodemos foi ter com Jesus, Nicodemos foi em busca de uma resposta, e é interessante que João registra o acontecimento, mas parece-nos, lendo o texto, parece-nos que nem deu tempo de Nicodemos dizer a Jesus o que ele queria, o que ele tinha ido buscar. Pelo relato de João, parece-nos que não deu muito tempo, Jesus já entrou no assunto, porque Nicodemos começou a rodear a Jesus. Veja o que diz o versículo de número 3. Este, indo ter de noite com Jesus, disse-lhe, mestre, ou Rabi, e é a expressão hebraica para mestre, diz assim, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Olha, Nicodemos, nesse versículo 2, ele reconhece a deidade de Jesus, ou seja, ele reconhece que Jesus é Deus. Quando ele diz assim, olha, Rabi, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se não por vindo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nicodemos, ele declara aqui algo que os judeus tinham dificuldade de entender. Veja, uma autoridade judaica, ele declara o que os homens mais simples, e o que os religiosos, e que os demais políticos dos sinédrios, membros dos sinédrios, tinham dificuldade de falar, tinha dificuldade de dizer, tu és mestre vindo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como ele identificou? Pelos sinais. Pelos sinais. E olha, nós estamos falando de uma pessoa que tinha conhecimento da lei. Então, quando ele olhava para os acontecimentos mosaicos, a lei de Moisés, o que Moisés fez, os profetas, os demais escritores da Bíblia, eles tinham pleno conhecimento.
Mas agora ele diz: ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se não por vindo de Deus. Ele está dizendo: tu és o enviado de Deus. E esta palavra enviado de Deus, ele está dizendo: tu és o Messias. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. E ao declarar esta visão que ele tem de Jesus, ao declarar esta visão que ele tem de Cristo, irmãos, ele dá abertura para Jesus mostrar qual era a condição do coração dele. E eu quero dizer já de pronto, irmãos, Jesus conhece o teu coração. E quando você declara que Ele é Deus, que Ele é Senhor, Ele está dizendo: eu conheço o teu coração e eu vou trabalhar nele, eu vou agir nele. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, meus irmãos, Jesus sabia que Nicodemos estava ali, não era pelo poder, não era pela autoridade, não era para um sinal externo. O que Nicodemos precisava era ter a sua alma curada do problema que ele não podia curar, do problema que ele não tinha como solucionar. Ele sabia que dentro da alma dele, dentro do ser dele, dentro dele, por mais poder que ele tinha, por mais autoridade, por mais recurso que ele possuía, ele não estava completo, porque a sua alma gritava pela presença de Deus. A sua alma pedia novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer nesta noite, irmãos, que Jesus veio para nós, veio a este mundo, não para solucionar os problemas externos da nossa vida. Isso nós chamamos de bênçãos e sinais de Deus. Mas Jesus, irmãos, Ele veio para solucionar o problema da alma, o problema do nosso espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Ele veio para curar a chaga que pairava sobre toda a humanidade e que não tinha recursos, não havia recursos para que este problema fosse sanado. Por mais que o homem pudesse ser reconhecido entre os homens, ele se sentia vazio, porque a sua alma estava vazia. Então, quando Jesus ouve Nicodemos dizendo quem ele era, então Jesus, e me permita pensar desta forma, irmãos, Jesus, ele diz assim: olha, ele já sabe quem eu sou, então agora eu vou dizer quem ele é. Então agora Jesus diz assim: eu te digo na verdade. E a expressão, algo que é maravilhoso, que esse texto várias vezes João, ele escreve nesse texto, quando Jesus diz na verdade, Jesus repete na verdade, na verdade. É uma afirmativa sem possibilidade de dúvida. Esta expressão, na verdade te digo, Jesus está dizendo, esta é uma afirmação sem possibilidade de dúvidas. Então Jesus no versículo 3, ele diz, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus vai no centro, no âmago da questão de Nicodemos. Nicodemos, alguém poderia falar, não, Nicodemos já tem poder, já tem dinheiro, já tem casa, já tem recursos, já tem tudo, já tem uma cadeira cativa nas sinagogas, já tem uma cadeira cativa no sinédrio, mas Jesus vai aonde está a necessidade. Louvado seja o nome do Senhor, e eu glorifico a Deus por isso, irmãos, porque Deus nos alcança, apontando para nós, aonde está a nossa necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz para Nicodemos, é necessário nascer de novo, porque quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E eu glorifico a Deus, irmãos, porque Deus vai nos levando a caminhos. Lembre-se que Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua alma, Deus conhece o teu ser,
E Ele vai trabalhar para te conduzir ao caminho do encontro. Ele vai te conduzindo ao encontro com Ele. Ele vai tratando cada um. Se nós perguntarmos aqui, nós estamos aí em torno de perto de 40 pessoas, se nós perguntarmos para cada um de nós aqui, como é que você conheceu Jesus? Cada um de nós vamos ter uma forma de ter conhecido Jesus. Alguém conheceu Jesus através de um louvor, outro conheceu Jesus através de um testemunho, outro conheceu Jesus através de uma necessidade, outro conheceu Jesus através de uma pregação, e pelas mais diversas formas conhecemos Jesus. Sabe por que é diferente um do outro, irmãos? Porque Deus nos trata como indivíduos, porque Ele nos criou como indivíduos, e Ele sabe que eu sou diferente de você. Se o evangelho for pregado de uma forma única, vai receber ou vai cair no coração de um grupo de pessoas. Mas o evangelho, ele é pregado das mais diversas formas e maneiras. Louvado seja o nome do Senhor, para que todos tenham a oportunidade de conhecer o plano da salvação, de conhecer o plano de Deus para a salvação. E para Nicodemos, Jesus falou do novo nascimento. Por quê? Porque ia trazer conflito mental na vida de Nicodemos. Foi isso que aconteceu. Nicodemos teve um conflito mental. O que é esse conflito mental? Nicodemos falou assim: como pode isso? Como o homem já crescido, como o homem já formado, sendo já velho, e ele estava olhando para ele, como eu, em outras palavras, como eu, já velho, já crescido, o homem já nascido, pode agora vir a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Olha, que Nicodemos, ele manifestou aquilo que estava no seu coração quando Jesus fala do novo nascimento. E eu quero nesta noite dizer, é isto que Jesus quer de nós, que nós coloquemos para fora aquilo que está no nosso coração, mesmo que isto seja aos olhos naturais loucura. Porque o que Nicodemos falou aqui é algo inimaginável, é loucura, irmãos. Ele estava dizendo, isso é uma loucura. Como pode um homem já nascido, crescido, formado, velho, tornar a entrar no ventre da sua mãe? Em outras palavras, ele nem pensou, talvez não deu tempo de pensar, será que a mãe dele estava viva? Será que ele ainda tinha a mãe para dizer, mãe, eu preciso voltar para o seu ventre? E aí nós temos, me permita pensar e dizer isso, nós temos às vezes pessoas que querem fazer isso nos dias atuais. Existe infelizmente alguém que quer dizer assim, olha, para você ter a sua maldição quebrada, para você ter aquela maldição hereditária quebrada, você precisa voltar no passado. Aí você precisa pensar como você era quando era jovem, como você era quando era criança, como você era quando que estava sendo gerado no ventre da sua mãe. O pecado hereditário, você tem que lembrar dos pecados dos teus antepassados. E eu quero dizer nesta noite, irmãos, que já em Jesus, conversando com Nicodemos, ele já quebrou tudo isso, porque Jesus não estava dizendo de nascimento físico, porque quem nasce da carne continua sendo carne. Louvado seja o nome do Senhor. Se houvesse a possibilidade de retornarmos ao ventre de nossa mãe, nós continuaríamos tendo a mesma natureza, a natureza adâmica, a natureza pecaminosa. Mas Jesus, ele dá as respostas para nós, dizendo, olha, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito,
não pode entrar no reino de Deus. Aleluia! O endereço é mesmo, o projeto é o mesmo: entrar no reino de Deus, entrar no plano de Deus, entrar para a vida eterna em Deus. O plano é o mesmo, mas o homem precisa deixar as coisas naturais, as coisas comuns, as coisas humanas e entrar agora no plano divino, no projeto divino, naquilo que Ele estabeleceu para nós, para que nós pudéssemos ser regenerados, nascidos de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava dizendo de um nascimento espiritual, de uma transformação de alma e espírito, e não somente uma transformação de corpo, porque o corpo vai, irmãos, o corpo ele é deteriorado, mas a alma e o espírito não, eles são eternos em Deus. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. E Jesus fala isso: olha, Nicodemos, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Não te maravilhes em te ter dito, necessário é nascer de novo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E no versículo de número 8, Jesus fala o que ocorre com o novo nascido. Aquele que é nascido de novo, aquele que tem o novo nascimento. Diz assim: olha, o vento assopra para onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. E Nicodemos pergunta: como é que pode ser isto? E Jesus diz: você é mestre em Israel e não sabes isto? Nós vamos falar, Jesus fala, nós estamos falando daquilo que sabemos, testificamos do que vimos. Jesus estava dizendo assim: olha, o homem natural, ele se autodomina e gera em si mesmo o pecado, por causa da sua natureza pecaminosa. Mas o homem que é nascido de novo, ele tira, olha, escute isso, grave isso no teu coração, ele tira o controle das suas mãos, o controle da sua vida de suas mãos, e coloca este controle na mão de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Entende o que é um novo nascimento? Entende o que é ser regenerado? É tirar o controle da sua vida da tua mão e colocar nas mãos de Deus. Aí você vai dizer: Senhor, eu não sei para onde estou indo, e Deus vai dizer: eu estou te conduzindo, porque você colocou a tua vida nas minhas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, eu estou com temor, e Jesus vai dizer assim: não temas, porque eu tenho o controle nas minhas mãos. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do nosso Deus. É isto, irmãos, que Deus quer fazer na nossa vida. Mas o que quer isto dizer para nós, irmãos? O que quer isto dizer para nós? Isto quer dizer que, através da fé, nós alcançamos a vida eterna em Cristo Jesus. É algo que é manifestado pela fé, não é manifestado pelo que vimos, mas é manifestado pelo que cremos. Nós precisamos crer que Jesus é Senhor e Salvador da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu não vou colocar a minha vida na mão daquele que não creio, que não tenho confiança. A partir do momento que eu criei em Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu coloquei a minha vida nas mãos dele, porque eu tenho plena confiança de que ele é Senhor e Salvador. De que maneira? Através da palavra que nós ouvimos. E aí no versículo 15 ele diz assim, ou melhor, no versículo 14 a seguir: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, eu vim para trazer um plano, para cumprir, melhor dizendo, para cumprir o plano perfeito de Deus. Nós temos como exemplo a serpente que foi levantada no deserto. Assim como aquela serpente, ele está lembrando do povo que se rebeliou contra Deus, e agora esse povo foi castigado por Deus, onde muitos morreram, mas aí agora Deus manda Moisés levantar uma serpente de bronze, e aqueles que estavam sofrendo por causa da desobediência, ao olhar para a serpente que havia sido levantada por Moisés, era curado da sua chaga, era curado do seu mal, e agora Jesus está dizendo: importa que o Filho do Homem também seja levantado. Louvado seja o nome do Senhor, porque, irmãos, da mesma forma que aqueles homens, os israelitas, precisavam crer que olhar para a serpente de bronze, eles estariam livres das suas chagas, é necessário que o homem olhe para o Calvário e acredite que em Jesus a sua chaga, a chaga do pecado, foi tirada, é arrancada, e esta chaga não terá mais poder sobre ele. Por isso que Paulo diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para o pecado, nós vemos um preço impagável para nós, mas quando nós olhamos para Jesus, aleluia, nós vemos a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso ele diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João conclui, ou melhor, João conduz esse texto manifestando o porquê que Deus faz isso. E eu vou parar por aqui. O porquê que Deus fez isto. E é interessante, irmãos, quando eu olho para mim e vejo tantas falhas em mim, mas eu olho para a palavra de Deus e eu vejo que Deus me amou. Eu vejo o amor de Deus atuando na minha vida. Isto não me dá legalidade para pecar, mas me dá a possibilidade de ter os meus pecados perdoados. Dá para entender isso, irmãos? Ao nós nos depararmos com o amor de Deus, não nos dá legalidade para pecar, mas se pecarmos, palavra do mesmo João, se pecarmos, quando ele escreve a sua carta, temos um advogado. Filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, temos um advogado diante de Deus. Ele está dizendo aqui no capítulo 3, versículo 16, que esta manifestação de Deus é a manifestação do seu amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Viver com Deus aqui é bom. Viver com Deus aqui é maravilhoso, irmãos. Você deve ter essa experiência também. Quando nós passamos por alguma adversidade na vida, pode perceber aí, a sua mente fica totalmente ligada com Deus. Você começa a perceber isso a partir do momento que você começa a perceber que sua mente está dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, olha a minha situação. Olha para o caminho que eu estou vivendo, olha para a situação que eu estou vivendo, e isto sai de uma forma tão natural na nossa vida, irmãos, que parece-nos que não tem efeito, mas eu quero te dizer nesta noite, que é por aí mesmo, o caminho da vitória é por aí mesmo. Sabe por quê? A nossa mente está ligada em Deus, é sinal que nós somos filhos de Deus. Quando o filho
pequeno tem alguma necessidade, ele corre para o pai, ele corre para a mãe. E nós também, irmãos, dentro da nossa pequenez, nós vemos a nossa necessidade e nós corremos para o pai. Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha situação. Olha a minha mente, olha o meu coração, olha o meu problema, olha a minha casa, olha a situação que vivo. Sabe o que é isso, irmãos? É a certeza que nós estamos vivendo o amor de Deus em nós. É a manifestação do amor de Deus em nossa vida. É saber, irmãos, que nós não estamos sozinhos. E há algo mais glorioso ainda. Porque através desse amor nós conhecemos a essência de Deus. E nós sabemos que Ele não veio condenar o mundo, mas Ele veio para salvar o mundo. E eu glorifico a Deus pela sua vida nesta noite, porque você ouviu e deu crédito, você creu, e através da fé, você se tornou um regenerado, uma nova criatura. Você experimentou aquilo que Nicodemos tinha dificuldade de experimentar. Nós vamos ver, nós cremos pelo contexto bíblico, que Nicodemos creu, entendeu, por vários motivos, porque ele procurou Jesus, porque ele dependeu de Jesus, e porque no momento do sacrifício de Cristo, no momento do sepultamento de Cristo, tanto José de Arimateia como Nicodemos providenciaram isso. Só quem crê, irmãos, é que segue Jesus. Só quem crê é que vai com Jesus acompanhando os passos do Mestre. Eu convido a você que ainda não creu, a você que ainda não declarou Jesus como Senhor da sua vida, eu convido você a fazer isto. Eu convido você a declarar que Jesus é Senhor da sua vida. Tire a sua vida do teu controle e coloque nas mãos de Deus, e você verá novidades de vida. Isto é um ato de fé. Amém, meus irmãos? Que a bênção do Senhor, o nosso Deus, continue sobre a vida de cada um de nós. E antes de nós encerrarmos o culto, nós queremos deixar aqui o convite aberto. Quer seja para nós que aqui estamos presencialmente, ou para os irmãos que estão assistindo-nos através da live. Se você ainda não declarou Jesus como Salvador, se você ainda não declarou Jesus como Senhor da sua vida, é tempo de fazer. O tempo é agora de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas pastor, como é que eu faço? Basta a sua manifestação de vontade. Basta a sua manifestação de vontade, a sua declaração pessoal. Você declarar que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele entra na sua vida, faz morada, transforma o seu ser e te dá uma nova vida nele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Se tiver alguém, quer seja presencialmente, quer seja através da live, você pode se manifestar, que Deus está pronto para te receber como filho nascido de novo, regenerado em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Nós louvamos a Deus por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Vamos encerrar o culto. Nós vamos encerrar o culto adorando a Deus, louvando o Senhor. Os avisos já foram dados, correto, irmãos? Só lembrando os irmãos que a nossa escola bíblica dominical nós iremos realizar. Então nós teremos escola bíblica dominical, tá certo? Domingo às 9 horas da manhã. Se não conseguirmos fazer aqui no templo, nós temos outros espaços que vamos poder utilizar para realizar a escola bíblica dominical. Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus. Quero louvar a Deus pela vida da Juliana e da Clara, que Deus abençoe vocês grandemente. Esta casa está sempre aberta para vocês, certo? Se vocês quiserem adorar a Deus, servir a Deus com alegria, nós queremos recebê-los aqui para juntos fazermos, amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Meus irmãos, nós não temos a data ainda, mas nós teremos
batismo nas águas ainda este ano. Então, os irmãos que vão descer as águas do batismo, desejam descer as águas do batismo, os irmãos precisam estar aqui no domingo, às 9 horas da manhã, onde nós vamos fazer o trabalho de instrução para os novos convertidos e prepará-los para descer as águas do batismo. Evangelista irmão Ismar está responsável para fazer o curso para os novos convertidos, ok? Então procure ele, dê seu nome e venha no domingo pela manhã. O irmão Luiz está aqui relembrando aquilo que nós dissemos a respeito da Santa Ceia. Os irmãos virem buscar os kits para participar da ceia no sábado, às 18h30, através das páginas da nossa igreja sede. A nossa sede, ela transmite os cultos através do Facebook e também através do YouTube, tá certo? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Bondoso Deus, nossa gratidão a Ti, Senhor, por esta noite que o Senhor nos concede, de estarmos reunidos para adorar o Teu nome. Quero glorificar o Teu nome pela vida de cada um dos Teus filhos, pela Tua igreja aqui reunida. Senhor, quero Te agradecer, ó Pai, pela Tua palavra, que, Senhor, nos orienta, nos anima e que nos dá, Senhor, o direito da vida eterna através da fé em Cristo Jesus. Peço que a Tua bênção esteja sobre cada lar, em favor de cada família. A Tua bênção, Senhor, esteja pairando sobre cada um dos Teus filhos. Pai querido, que cada um de nós tenhamos alegria e o prazer de Te servir, ó Pai. Senhor, que nós não venhamos em tempo algum pensar, ou que venha pairar em nossa mente, nos afastar de Ti, mas que nós tenhamos, Senhor, sempre o desejo de nos aproximar de Ti, ó Pai. Abençoa, Senhor, a cada um dos Teus filhos, a cada uma das famílias, Senhor, e que haja paz, a alegria do Teu Espírito Santo em os nossos corações. Nós oramos, Pai, e Te agradecemos, em o nome de Jesus, que vive para sempre. Amém. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com a sua igreja e com ela permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Está encerrado em o nome de Jesus. Lembrando, irmãos, que amanhã às 18h30, um grande culto de louvor e de adoração ao nosso Deus. Venha, não fique em casa, você que pode vir, venha adorar a Deus conosco. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu nos céus, fez separação das águas na terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, que criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a
da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas na terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, quem criou a natureza